Gandhi foi e ainda é um dos maiores heróis do nosso tempo, e isso está na nova biografia do jornalista e escritor Joseph Lelyveld, que acaba de ser lançada. Mas há outras histórias que agrediram os indianos. Angélica, em qual capítulo, em que página? O Gandhi desta nova biografia do americano Joseph Lelyveld ainda é Mahatma, a grande alma, mas não é vaca sagrada, objeto de adoração. Antes mesmo de ser lançado na Índia, o livro foi proibido em Gujarat, o estado natal do pai do pacifismo e da independência nacional. Há a insinuação de que Gandhi era bissexual, por causa de suas relações íntimas com o arquiteto alemão Hermann Kallenbach, quando vivia na África do Sul. E as relações raciais de Gandhi com os negros também foram complicadas. Lelyveld diz que a polêmica é um exagero, mas um mito está meio nu. Eu li várias críticas, não li o livro. Ouvi uma entrevista do Lelyveld de 1 hora. E em um momento nenhum ele disse que o Gandhi era bissexual. A prova, aparentemente, seria uma vaselina, que ficava na cabeceira. Agora, duas perguntas. Ele era bi, e se fosse, e daí? Olha, talvez, nós não sabemos, mas essa não é uma questão importante. São 3 parágrafos num livro de 450 páginas sobre essa questão da insinuação. E não é nenhuma revelação, isso é material dos arquivos do governo da Índia, sobre as cartas entre o Gandhi e o Kallenbach, que era amigo. Talvez fosse uma relação homoerótica, platônica, sabe? O Gandhi tinha algumas coisas esquisitas, não é só a vaselina. Por exemplo, ele dizia, os parentes falavam, você negligencia sua mulher, sua família. Ele falou, mas eu estou agora casado com a humanidade. Ele tinha essa visão meio mística, meio... sou chegado em todo mundo, estou abraçado em todo mundo. Tinha essa parte. E tinha coisas até mais estranhas, que, por exemplo, quando ele ficou mais velho, no final da vida, ele estava muito acompanhado de 2 sobrinhas netas. E tem aquela coisa dele, para você combater a violência, você também tem que combater a sua luxúria, os teus impulsos, as 2 coisas são negativas. Então ele fazia testes. Tinha o catre dele que ele dormia, e a sobrinha neta de 17 anos dormia quase nua com ele. Era como se fosse um teste. Sabe, ele tinha essas coisas um pouco estranhas, mas isso não é o mais importante desse livro, é mostrar a evolução do Gandhi. Por exemplo, ele tinha uma relação condescendente em relação aos negros na África do Sul, que ele morou 21 anos, e também ele era muito distante dos intocáveis, a casta mais baixa da Índia. Então o livro quer mostrar a evolução do Gandhi e também mostrar como ele é humano, com essas falhas, e mostrando como ele fracassou em muita coisa. Nesse ponto, o livro é importante, porque não é a geografia natural. O livro está banido... E o Estado? No Estado natal, outros estados falam em banir, que é um absurdo. A família do Gandhi fala que não tem sentido banir o livro. É uma discussão adulta, interessante, uma discussão até árida sobre o Gandhi, mas jornalistas ingleses, a fim realmente de desferir contra o Gandhi, pegaram algumas coisas e as críticas focalizaram esses aspectos. Isso criou essa sensação. O alemão não destruiu as cartas do Gandhi. A família do alemão guardou as cartas. O Gandhi destruiu todas as cartas. Sim, mas há essas cartas. Você sabe da correspondência. E é um fato. Até no filme, no filme do Attenborough, do Gandhi ganhou o Oscar, a gente vê o alemão ali no filme na África do Sul. E você sabe que a maioria dos indianos e a maioria do mundo conhece o Gandhi por causa daquele filme do Attenborough. Também. Aliás, todo mundo só conhece o Gandhi por causa daquele filme. Ô Diogo, qual a importância do Gandhi na Índia de hoje? Felizmente... nenhuma, ou seja, ele virou uma figura histórica, que é o que ele deveria ser há décadas, e não era só porque a Índia ficou paralisada, engessada no passado, dividida por castas, por ódio religioso. Nos últimos anos, felizmente, a coisa andou, a Índia foi para frente, ele virou ali a estampa que está na moeda indiana, na rupia, mas ele não tem mais atualidade, felizmente. A gente pode olhar para ele com destaque. Vocês falaram do Martin Luther King no primeiro bloco, ele virou uma figura dessas. Ele tem importância para a construção do país, mas não para o presente do país. O Lelyveld dizia que o Gandhi não entendia absolutamente nada de economia.
era um Lula no assunto, sem querer insultar o ex-presidente. É verdade, Ricardo? Olha, que a economia não era o forte dele é verdade, mas eu acho que muito mais importante do que isso, ele renegou a questão econômica a um segundo plano e ele colocou exatamente a fundação do Estado indiano como principal objetivo. No que, diga-se de passagem, que ele fez muito bem. Agora, um dos aspectos mais fundamentais disso, do ponto de vista econômico, e que foi altamente negativo para a Índia naquele momento, é que ele via a relação da Índia com a Inglaterra e o fornecimento de tecidos que vinha por parte dos indianos como uma relação de dependência, e ele viu como resposta a isso, ele e vários outros indianos, quer dizer, não foi só ele que levou a isso, mas como resposta um isolacionismo indiano, que, diga-se de passagem, que aconteceu no final da década de 40, junto também com a Revolução Comunista que aconteceu na China, esses dois aspectos tiraram os dois países mais populosos do mundo do mercado global. E tiveram dois aspectos, eles tiraram oferta de mão de obra barata e tiraram consumo de produtos básicos. E foi isso que explicou um movimento inflacionário que veio mais para frente e também um movimento de décadas de queda do preço de matérias-primas. Por sua vez, a volta desses países agora na virada do milênio é que inverteu essa história. E, na verdade, a Índia subverteu o Gandhi, porque ele era ascético, e hoje a Índia é um dos países mais consumistas e materialistas do mundo. E ainda bem, tem que ser assim, por isso que a Índia ainda bem, eles não tinham o que consumir também, né, Caio? Eles não tinham como consumir, o que consumir, claro. Eles estavam miséria mais total. E eu dizia, Brasil na imprensa, as mortes dos estudantes no Realengo e Dilma na China. Diogo, o massacre foi uma aberração ou pode ser um indicador de futuros massacres? Não, o massacre que ocorre no Brasil são 50 mil assassinatos por ano. Eles têm remédio, eles devem ser combatidos. Por um gesto de loucura de uma pessoa como essa daí, não, a gente não tem resposta, a não ser um serviço sanitário mais atento. Esse cara precisava de remédio, obviamente, precisava de tratamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, mas não significa nada. Já estão pipocando Michael Moores no Brasil, dizendo que a resposta a isso é a campanha de desarmamento. O Brasil é ridículo, porque com 50 mil assassinatos por ano, essa é a prioridade na área de segurança. O resto é uma coisa chocante, bom para a imprensa toda, mundial, veiculou imagens, porque tem essa veia sensacionalista, mas não significa absolutamente nada para as questões que podem ser resolvidas por um governo mais eficiente. Ricardo, a viagem da Dilma à China e nossas conexões chinesas preocupam os americanos. Os gringos têm motivo para ficar preocupados? Vários. Por exemplo, se for olhar todas as ligações comerciais e os negócios que têm sido perdidos pelos americanos para os chineses, não só para os chineses, mas principalmente para os chineses, eles têm muita razão para ficarem preocupados. Para dar um exemplo, a corrente de comércio brasileira com os Estados Unidos vem minguando, e isso já faz 10 anos, e com a China ela está ocupando esse espaço. As exportações brasileiras que iam para os Estados Unidos, por exemplo, em 2000, representavam 27% das exportações brasileiras. No ano passado foram 11%. Nesse meio tempo, da China subiu de 2% para 15%. O ano passado teve mais investimento de empresas chinesas no Brasil do que de empresas americanas. Então, os gringos têm muita razão, sim, para ficarem preocupados. Temos motivo para ficar preocupado com Ai Weiwei? Temos, e especialmente o chinês. Ele é um dos principais dissidentes do país, é um artista de vanguarda conhecido no mundo inteiro. Então se imaginava que uma pessoa como o Weiwei não fosse detida, que ele tivesse imune a essa campanha de repressão que a China tem empreendido nas últimas semanas para impedir que tenha uma revolução jasmim como no mundo árabe. No entanto, domingo passado ele foi preso, inventaram uma alegação de crime econômico, irregularidades fiscais, negócio de imposto, mas é claro que é uma questão política, é um recado para o país, para ninguém facilitar que a China vai manter o controle político sobre a população e não quer abrir. A China quer abrir sua economia e quer manter esse monopólio do poder, que é uma vergonha, é para se preocupar a curtíssimo, a médio e a longo prazo. Ele foi preso e ninguém sabe onde ele está, né?
Ele foi preso, ninguém sabe. Agora, sobre a China... Se fosse uma questão só de financeira, ele teria pelo menos um advogado. Ninguém sabe onde o cara foi posto, na masmorra em que ele foi enfiado. E nem existe clareza sobre as acusações, nos briefings, E nos briefings da chancelaria chinesa, eles removem as transcrições das perguntas feitas pelos repórteres estrangeiros sobre a existência dele e da prisão, ou seja, não existe o caso. Sobre a China, há um ótimo documentário no Brasil, no Canal Brasil, do diretor, roteirista e editor Felipe Lacerda. Felipe, entre outros trabalhos, co-dirigiu e editou o documentário Ônibus 174. Nesse documentário chinês, ele fez de tudo. Angélica, dá um gosto do documentário pra gente. O comunismo na China, então, é assim. Quem morava em casa humilde no centro da cidade se viu forçado a vender o imóvel para dar lugar aos milhares de apartamentos novíssimos. Muita gente foi expulsa para as periferias, mas certamente há os que enriqueceram e compraram um apartamento aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Muito bom o jeito do Felipe contar a história. O documentário se chama Na China, o Império pelo Avesso, e agora está na íntegra no canal, no Canal Brasil. São 5 episódios de 25 minutos. Eu tenho a impressão que é quinta às 9 da noite, convém conferir. Ô Ricardo, você chegou a ver o episódio sobre o capitalismo na China? O que o Felipe mostra que é interessante são as muitas contradições da China, porque a China, além da contradição mais óbvia, que é a mais comentada, que é do regime político e econômico, que é uma contradição, na minha opinião, meio exagerada, porque eu não conheço nenhum regime comunista que não seja ditatorial. Agora, regimes capitalistas ditatoriais, houve vários, a China não é o primeiro. Mas, de qualquer forma, ele mostra outras que são exatamente esse processo de transição econômica, que sai um país que era miserável, mas, por outro lado, com uma distribuição de renda muito equânime, e de uma hora para outra que você começa a ter uma ascensão de muita gente, mas ainda muita gente muito pobre. É um processo fascinante que está acontecendo e o documentário mostra isso muito bem. E com relação ao capitalismo, talvez o mais interessante seja que hoje há mais chineses apoiando a ideia de capitalismo e de livre mercado do que americanos. Aliás, os chineses, junto com os brasileiros, entre os maiores países, são os segundos que mais apoiam hoje a ideia de capitalismo, só estão atrás dos alemães. Isso é um sinal dos tempos. Países que vão bem... Diga. Eu ia fazer esse comentário. Claro, nós somos pobres, nós somos comunistas, está certo. Não, é fácil de entender. Saiu no Economist mostrando... A nota do Economist, uma coisa curta, eu tenho que ir logo para o intervalo, mas você disse exatamente o que eu ia contar, que o Brasil é um dos países que mais a favor do livre mercado, ou seja, capitalismo, mas a palavra capitalismo, como a gente sabe, está em desuso. País que cresce a favor do modelo atual, o país que está mal se coloca contra ele.